uma tela em que vai trabalhar esse conteúdo de forma bem sucinta, quer dizer, bem clara. Calma. Vocês compreendem. Bem calma. Tá bom? Então, eu quero todo mundo prestando atenção, ok? Na tela aqui. Vocês estão observando que o nosso assunto hoje é verbo, tá? Então, tá todo mundo conseguindo enxergar aí na telinha, de boa? Sim. Eu vou ocultar aqui as miniaturas para a gente ter uma noção, tá? Só me escutando, todo mundo fechando o áudio. Vocês observaram que no primeiro slide que a tia Nívia colocou, ela colocou algumas palavrinhas. Ler, falar, estudar, brincar, sorrir, respeitar e amar. Todas essas palavrinhas que a tia Nívia acabou de ler são chamadas de verbo, ok? Então, são chamadas de verbo. E todas elas correspondem a uma ação. Tia, mas amar é uma ação? É, porque se você for analisar, o verbo amar, ele dá a compreensão de que você decide praticar essa ação de amar, tá? Respeitar a mesma forma, ok? Aí, detalhe. Deixa eu colocar na tela toda. Isso. Então, olha só. Aqui nós temos algumas ações do dia a dia, ok? Então, levantar, exercitar, escovar, tomar banho, né? No caso, porque banhar, depois a gente vai falar sobre essa questão do verbo banhar, que a gente tem uma mania de usar aqui na nossa região, e comer. Então, todas essas ações do dia a dia, quando a gente traduz em palavras, a gente está trabalhando verbos. Então, o que é verbo? É a palavra que exprime uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Indica um processo. E o que seria esse processo? É uma ação continuada, certo? Ou uma sequência de fatos. Por exemplo, a tia Nívia está dando aula para vocês aqui agora. Só que para acontecer esse momento, eu tive que fazer o quê? Eu tive que ler sobre o assunto, eu tive que buscar conteúdo, eu tive que elaborar esse conteúdo. Então, olha só, foi uma sequência de ações para que hoje ocorresse essa aula, tá? Então, isso é um processo. O verbo faz parte disso. O verbo é isso. Tá certo? Ok? Aí coloquei aqui como exemplos. Olha só. O gorila comeu a banana. Então, o verbo comer aqui é um verbo que exprime ação. Isso daqui é um macaco. Mas não tem problema não, é porque eu não quis colocar o gorila. Eu acho o gorila muito feio. O jardim está florido. Olha só, está é o verbo que exprime estado. Esse verbo que exprime estado, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Prestem atenção no que a tia Nívia vai falar. Florido não é uma característica do jardim? Olha aqui o jardim aqui, ele não está todo florido? Florido é uma característica. Então, todas as vezes que ocorrer um verbo que exprime estado, ele sempre vai estar junto de um adjetivo, gente. Isso aqui é um adjetivo, tá? Ok? Entenderam? Entenderam, pessoal? Só fala assim. Ok. Mais ou menos. É porque assim, ó, o verbo, ele exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. A ação em si, a gente consegue compreender. Comeu, dormiu, levantou, caiu, certo? O estado, ele sempre vai vir acompanhado de uma característica. Exemplo, sou feliz. Feliz não é uma característica? Sim.
Permaneço triste. Triste não é uma característica? Então, permaneço, o sou, são verbos que exprimem estado. Ele sempre vai estar junto de um adjetivo, de uma característica. Ok? E tem aqueles que exprimem fenômeno da natureza. Olha só, choveu muito na floresta. Então, ninguém chove, a não ser que você use o verbo chover como metáfora. Metáfora é um jeito de falar diferente. Por exemplo, eu chovi lágrimas de crocodilo. É até engraçado, né? Mas ninguém chove, porque tem a ver com a natureza. Ok? Até aí, beleza? Sim. Sim? Uhum. Aí, detalhe. Eu coloquei essa charginha aí para vocês observarem uma coisa. Olha só. Eu estava brincando. Peraí um pouquinho. Eu estava brincando de futebol. Eu estava brincando de vôlei. Eu estava brincando de basquete. Eu estava brincando de UFC. Coitado, olha a situação do. Professora, Oi. o que é o UFC? O UFC é um tipo de esporte. É tipo uma luta, tá? É luta. Aí, por isso que ele tá todo arrebentado. Gente, Professora, não tô preste um conseguindo áudio ouvir pra porque mim. tá gravando. Porque é um esporte. Prof, tá dando corte. Dando corte, explica de novo. Por favor. Pessoal, fechem o áudio de vocês, por favor. Tá? Olha só. O UFC, Júlia, é como se fosse um esporte de lutas. Então, quem luta capoeira, jiu-jitsu, ele pode praticar o UFC, tá bom? Por isso que ele está todo arrebentado aqui. Você viu que ele está todo arrebentado? Mas o fato que eu quero que você observe é o seguinte: estava brincando. Olha só, estava brincando. Isso se chama locução verbal. Quer dizer, é a reunião de dois verbos que tem a função de um. Então, se eu tivesse que substituir estava brincando, eu poderia colocar eu brincava. Eu brincava de futebol, eu brincava de vôlei, eu brincava de basquete, eu brincava de UFC. Tá certo? Ok? É porque no livro de vocês está trabalhando somente o verbo. Ele não lembra aqui a vocês a questão da locução verbal, que tem a mesma função do verbo. Locução verbal e verbo é a mesma coisa. A diferença está na estrutura. Enquanto o verbo é uma palavra, a locução verbal é duas palavras. Certo? Sim. Aí, detalhe. Existem as flexões verbais. A tia brincou aqui, ela colocou uma pessoa tentando fazer uma flexão, não é essa flexão física, tá? Quando se fala em flexões verbais, eu estou trabalhando as mudanças que podem ocorrer. E aí, detalhe, quais são as flexões verbais do verbo? Existe pessoa, aí a gente vai lembrar que os pronomes pessoais do caso reto vão nos auxiliar na conjugação dos verbos. Olha só, quantas pessoas tem? 3. Então, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Pessoa. Isso. Estão vendo aí? Então, eu, nós, por que eu coloquei tu, vós, ele e eles? Porque são primeiras pessoas. Só que aí, dependendo do número, a gente vai ver que eu é singular, nós, plural. Tu, singular, vós, plural. Ele, singular, eles, plural. Tá? Porque o número pode apresentar no singular ou no plural. Eu coloquei aqui, perdão, duas frases aqui, ó. Um no singular e outro no plural. Então, Jean, ele preserva a natureza com facilidade. Jean e sua mãe, eles preservam juntos a natureza. Até aqui tudo tranquilo? Sim? Esse é o verbo de estado? Não, isso aqui tem a ver com todos os verbos, independente se é ação, estado, fenômeno da natureza, tá? Bom, o tempo, sabemos que o verbo indica um processo localizado no tempo.
podemos distinguir 3 situações básicas. Foi o que vocês aprenderam até o 4º ano. Então, existe o presente, que ocorre no momento da fala. Então, eu falo muito. O pretérito, que é o passado. E aí eu vou chamar a atenção de vocês de que essa palavra passado vai realmente ficar no passado, porque a gente vai usar muito o termo pretérito, tá? Então, ocorreu o fato, eu falei muito hoje, e o futuro, vai ocorrer ainda o fato. Quer dizer, eu falarei com os pais de vocês, é algo que ainda vai acontecer, tá? Então, esse aqui, ó, vocês observaram que eu coloquei que são os 3 tempos básicos. Mas quando a gente for ver, por exemplo, o modo indicativo, a gente vai ver que o pretérito não é só um, são 3, tá? A gente vai ver isso gradativamente, ok? Bom, entende-se que a atitude que o falante assume em relação ao processo verbal, de certeza, de dúvida, hipótese, né, ou de ordem. Então, o indicativo, que foi o que vocês aprenderam até o 4º ano, ele apresenta o fato como certo, preciso, independente do tempo. Olha só, eu coloquei aqui, ó, o verbo no presente, no pretérito e no futuro. Então, mesmo estando no presente, no pretérito ou no futuro, ele apresenta um fato certo, uma certeza. Ó, ela ama a natureza, ela amou a natureza, ela amará a natureza. Então, ele está trabalhando um fato certo, independente do tempo. Diferente do subjuntivo, que aqui ele vai apresentar o fato como incerto, como duvidoso. Olha só, deixarei vocês, eu vou ler o inverso. Deixarei vocês livres da última aula se fizer as tarefas. Tem uma condição aqui, certo? Mas se eu falasse assim, ó, se vocês soubessem, prestariam mais atenção. Então, para haver atenção, vocês tinham que fazer o quê? Saber disso, tá certo? O imperativo já não tem nada a ver nem com subjuntivo nem com indicativo. Ele exprime uma ordem, um pedido, um conselho. Ó, faça a tarefa agora. Podia ter colocado um agora, né? Faça a tarefa agora. Então, eu estou ordenando. Ou então, quando eu falo assim, cale a boca, menino. Isso também, o cale está no modo imperativo. Tá certo? Então, estes são as flexões, ó, são as flexões verbais, ok? Pessoa, número, tempo e modo. Ah, tia, mas lá na mini gramática, quando eu li, eu vi que tem voz. Por que a tia Nívia não vai trabalhar a voz? Porque para eu trabalhar a voz com vocês, que é uma das flexões, vocês têm que saber sintaxe. E vocês verão sintaxe somente no 7º ano, ok? Então, quais são as flexões do verbo que nós estaremos trabalhando? Pessoa, vamos lá voltar. Pessoa, número, tempo e modo. Isso, ok? Bom, existe também a questão dos verbos terminados em ar. Olha só, que a gente vai chamar de conjugação. Então, há 3 conjugações para os verbos da língua portuguesa. A primeira conjugação são verbos terminados em ar. Certo? Tia, Oi? vai ter tarefa disso aí que a senhora está falando hoje? Gorinha, Vitor. Então, na primeira conjugação, verbos terminados em ar. Na segunda conjugação, verbos terminados em er. E a terceira conjugação, verbos terminados em ir. Ok? Olha só, eu coloquei alguns exemplos aí. Da primeira conjugação, verbo cantar, amar, sonhar, estudar, dançar. Vocês viram que tudo termina em ar, né? Verbos terminados, olha só, em er, vender, chover, sofrer, beber, comer,
Estes agora que eu acabei de falar não estão no quadro, mas terminam com E, então é da segunda conjugação. Verbo partir, sorrir, abrir, sumir, contribuir, também termina com ir. Ok? Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Sim. Bom, aí eu quero que vocês prestem atenção aqui em mim agora, no quadro. O quadro está bem enquadrado aí para vocês? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, né? Olha só. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que o verbo são palavras que exprimem ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, eu vou colocar uma frase aqui, ó. Preparou. Mas Preparei o almoço mais mais cedo. cedo. Tá dando para ler tranquilo aí? Sim, né? Falem para mim, quem é o verbo dentro dessa frase? Preparou. Preparei. Preparei, está escrito. Preparei, ok? Se eu fosse trabalhar as flexões, tá? Por exemplo, pessoa, número, tempo e modo. Vamos lembrar que o modo que a gente vai trabalhar por enquanto é somente o modo indicativo. Então, ele está no indicativo, ok? Mas vamos pensar assim, qual é a pessoa referente ao preparei? Quem preparei? Você. Ou O almoço. eu preparei. Então, seria o quê? Qual pessoa? Porque a gente aprendeu assim, ó. Presta atenção. Primeira pessoa. Isso, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então, eu tenho o eu, tá? Vamos colocar aqui. Eu, tu, ele ou ela. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. Lá. Agora, se eu tenho aqui nós, vós, eles, vou colocar só eles, ou elas, eu tenho aqui no plural, certo? Então, eu preparei, está na primeira pessoa do singular, certo? Agora, qual o tempo que a gente observou aqui? Ele está trabalhando o presente? Ele está trabalhando o pretérito? Ou ele está trabalhando o futuro? Ele está trabalhando. Eu preparei. Então, algo que já aconteceu. Então, seria o quê? Pretérito. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês estudaram até o ano passado, vocês trabalharam o passado, e esse passado se chama pretérito perfeito. Por que ele é um pretérito perfeito? Porque ele é um passado que já aconteceu, já foi concluído. Então, eu preparei o almoço mais cedo, tá? Eu quis vir aqui ao quadro, por quê? Vou lá de novo compartilhar com vocês o... Descarga, esperar para ver se ela não vai começar a passar. Não. Ó, eu coloquei aqui, ó. Observe o verbo destacado e cite as suas flexões. Estela gostou de flores vermelhas em seu quarto. Então, Estela não corresponde a ela? Gente, fecha o áudio para mim, por favor. Ó, Estela corresponde a ela, que é a terceira pessoa do singular. Gostou é algo que já aconteceu. Então, pretérito perfeito do modo indicativo, que é o modo que nós veremos a partir de hoje, tá?
Quando eu digo assim, eu faço muita tarefa durante as aulas, eu corresponde à primeira pessoa do singular. Presente, que está errado aqui, depois eu conserto, está com 2 S, é só um S, porque eu fiz rápido demais, não prestei atenção, tá? É o agora, do modo indicativo. Ana e Fábio, que corresponde a eles, certo? Terceira pessoa do plural, e ele está no futuro do presente. Aí, detalhe, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Vamos aqui, ó. Aquele futuro que vocês aprenderam até o ano passado, no 4º ano, corresponde ao futuro do presente, tá? Então, vamos pensar assim, ó. O presente, normal. Eu gosto de bananas ou de banana, certo? O gosto aqui está no presente. O pretérito, que está aí no livro de vocês, corresponde ao pretérito perfeito, que é o passado já concluído. Então, vou colocar o eu mesmo. Eu participei das aulas. Vocês estão ouvindo os cachorros latindo aí? É uns abençoadinhos que tem aqui do vizinho. Professora, hoje não vai ter um cachorrinho novo para você mostrar pra gente, não? Não, o cachorrinho, o meu pequenininho tá dormindo. O futuro do presente, o futuro que vocês viram, corresponde ao futuro do presente. Então, é aquele futuro que ainda vai ocorrer. Então, eu avisarei sobre a tarefa ainda hoje. Ainda hoje. Então, olha só. Eu trabalhei aqui o verbo gostar, o verbo participar e o verbo avisar. Ok? Sibeli, está conseguindo compreender aí, minha gatinha? Sim? Tá? Ótimo. Tem gente que está fazendo barulho e não fechou o áudio. Está atrapalhando. Ok? Então, gente, no livro de vocês, tá aqui, ó. Eu tô com ele aberto, tá? No livro de vocês, vem assim, ó. Verbo é a palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza situados no tempo. Os tempos do verbo são basicamente 3. Vocês viram que, de novo, a palavra basicamente aí, o básico que eu coloquei lá no meu PowerPoint e basicamente aqui no livro de vocês, tá? Então, olha só. Presente, pretérito ou passado, que eu falei para vocês que vai ficar no passado, e o futuro. Os verbos pertencem a 3 conjugações. A primeira com terminação ar, a segunda com terminação e a terceira com terminação i. Elas identificam as formas do infinitivo. Infinitivo é uma forma verbal, tá? Que geralmente o verbo eu gosto vem do verbo gostar. Então, gostar está no infinitivo. Eu participei das aulas. Participei vem do verbo participar, que está no infinitivo. E avisarei vem do verbo avisar. Olha só, que também está no infinitivo. Entenderam até aí? Sim, pessoal? Sim. Tranquilo? Tia, Oi. tia, eu só não entendi uma coisa. O quê? É que as palavras do definitivo são as mesmas dos outros? As palavras o quê, João Vitor? Eu não entendi. Não, essas palavras aí, elas são as mesmas dos outros tipos ou são palavras diferentes? Todas essas palavras aqui são verbos. Tem infinitos verbos.
tá? Eu quero que você entenda, João Vitor, é que verbo, ela exprime, quer dizer, ela mostra pra gente que o verbo gostar não é uma ação, que eu decido gostar. Ok? O participar não é uma ação, eu decido participar. Avisar é a mesma coisa. Então, todas aquelas palavras que você percebe que são ações, tá? Estado ou fenômeno da natureza, são verbos. Então, são infinitos verbos que tem. Tá certo? Não tem como você decorar, porque você tem que aprender a identificá-los. Ok? Pessoal, estão entendendo? Estão compreendendo? Só dá um joinha para a tia Nívia, para ela saber que vocês estão entendendo. Ô tia, Fala, Anderson. eu quero dizer do Cadu. Aquele livro lá, é para pegar, até hoje é para pegar? A mini gramática? Aham. Não, eu estou pedindo para vocês pegarem o mais rápido possível. Eu não tô... Tá, porque meu pai depende, vai pegar hoje. Tá, não tem grilo não. É porque a mini gramática vai auxiliar mais o pai e a mãe de vocês do que a mim mesmo, tá? Porque muitas vezes eu sei que o papai e a mamãe ajudam vocês nas tarefas. E o livro muitas vezes não traz o conceito específico. A mini gramática traz, então fica mais fácil. Entenderam por quê da necessidade da mini gramática? Tá? Prof, já tô. Pronto? O Heitor já mostrou, já vi, Heitor. Tá certo? Professora, eu tô com a minha também. Ok, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte. Espero que vocês tenham conseguido entender o verbo. Hoje, o que nós vamos fazer juntos agora, tá? Lá na página 38, tá assim, ó. Leia o início de uma notícia. Posso ler junto com vocês? Pode. O professor e psicólogo Rodrigo Santucci deu início ao ano letivo na Universidade de Brasília com uma missão especial: hospedar e estudar o fóssil de um titanossauro que viveu há 70 milhões de anos no Brasil. Os pedaços, vamos lá, os pedaços do animal foram achados em Marília, São Paulo, em 2009, durante a construção de uma rodovia. O fóssil foi encontrado por um colega paleontólogo, William Nava, durante trabalhos de exploração de rotina. Ele acabou encontrando alguns ossos soltos da rocha na margem da rodovia e, olhando com mais calma, percebeu um nível com os ossos do titanossauro, conta Santucci. O que aconteceu com o fóssil encontrado pelo paleontólogo William Nava? O que aconteceu? Não foi levado para a universidade? Ele foi. Porque ele não deu início ao ano letivo lá na universidade, então esse osso foi levado para lá. Então foi levado para a Universidade de Brasília, onde será estudado, certo? Professor, só tem que página? Foi levado para a Universidade de Brasília, onde será estudado. A senhora tem que página? Samuel, você está entrando muito atrasado, viu? Na próxima aula eu não vou deixar você entrar. Se chegar muito atrasado assim. Lembra do nosso contrato didático? Que eu falei para vocês, tolerância vai ser de 10 minutos. Sim. Então, fiquem mais espertos. Já passou a minha hora? Já passaram 34 minutos. A maioria dos verbos da notícia está no tempo presente, passado ou futuro? Por que você acha que esse tempo foi mais usado? Presente, pois aconteceu naquele momento exato. Então, é passado. Se ele aconteceu, é passado, Juju. Tá? Presente é o que acontece. Ó,
se deu início, tá? O que mais que a gente pode... Foram achados. Está observando aí? Professora, Foi achado. Oi, é a mãe do Samuel, tudo bem? tudo, gata? Deixa eu te falar, é porque a gente está em Belo Horizonte, a internet da minha mãe tá caindo toda hora, ele entra e sai, entra e sai. Ah, então tá. Ele tá aí por... Então você avisa, tá, gata? Tá, e você me desculpa aí, coitado, ele tá, agora mesmo caiu de novo, ele teve que entrar. Tá bom, então. Obrigada, tá? Desculpa, viu? De nada. Pronto, gente? Então tá no passado, Juju. Porque a notícia narra fatos que já ocorreram. Você deu o verbo aí, falou certo o verbo, só trocou os tempos. Em vez de ser presente, é passado. Tá bom? Ok? A número 2 e a número 3, eu vou fechar a aula agora, tá? Eu vou dar 5 minutinhos, 5 não, 10 minutinhos para vocês fazerem a página 39. Eu vou abrir um outro link, vou receber vocês novamente para a gente fazer essa correção, para nós não termos tarefa esse final de semana. Ô, prof, mas é 10 minutos, como que vai ter aula de matemática que começa às 11 horas? Tia, é pra postar hoje? Começa às 11 horas já? Ah, é mesmo. É, 1 hora de aula de cada. É verdade. Então Quem faz vai postar? assim, ó. A número 2, presta atenção. Daniel Dias ampliou sua galeria de conquistas neste domingo. O nadador brasileiro faturou a prata na prova dos 100 metros. Peito. SB4 com 1 minuto, 36 segundos e 13 centésimos. E assegurou sua 19ª medalha em Paralimpíadas. O ouro ficou com o chinês Juchen Lin, que eu não sei falar esse nome estranho. Vocês vão fazer o seguinte, então. Vocês vão fazer a tarefa, a 2 e a 3, só a página 39, tá? Levam como tarefa mesmo. Aí na segunda-feira a gente corrige rapidinho, tá? Porque a tia Nívia na segunda-feira quer trabalhar outras atividades referentes ao verbo sem ser aqui do livro. Pode ser? Pode, mas aí não posta na plataforma, né? Pode. Não precisa postar não, só vai postar na segunda, tá? Tá bom. Então, ó, página 39, tarefa para casa. Eu vou colocar lá, vou abrir. Hoje eu vou colocar a aula gravada, o primeiro momento da aula, que foi gravada, agora não, mas o primeiro momento foi gravado. Aí eu abro lá na plataforma e deixo a aula gravada para quem... Gravando agora. E a tarefa Professor, 39, tá bom? tem um tempinho, prof, para poder passar agora, se quiser. Ainda tem um tempinho. Não entendi nada. Tem um tempinho ainda até a aula de matemática. Dá para você passar agora. Pois é, mas não tem problema não. Você faz a página 39, ok? Só que vocês postarão só na segunda-feira, tá? Mas eu vou deixar lá na plataforma que nós tivemos aula hoje, a aula gravada de hoje, tá bom? E a tarefa aqui, 39, 2 e 3. Entenderam? Sim. Sim, é porque a aula está terminando aqui, falta 1 minuto só para acabar. 2 minutinhos só para acabar a aula, tá bom? Ok? Tá bem fácil, tá bem tranquilo a atividade da página 39 para vocês. Aí na segunda a tia Nívia vai corrigir, junto com vocês, a página 39, e eu vou trazer mais 2 atividades, tá bom? Okay? Nossa, tia, pra que isso? Tchau, professora. A gente vai trabalhar Tchau, muito professora. bem, viu, gente? Já vão se preparando. Ok? Então, Tchau. um beijão para vocês e bom final de semana. Obrigada, professora, também. Tchau. Tchau.